Quando é difícil amar o próximo? Quando o senso de culto se resume à celebração e não se estende à vida. Quem eram os dois primeiros personagens que viram o homem caído? O sacerdote e o levita. Presta sua atenção, irmão, que eles não estavam indo para o culto. Eles estavam voltando do culto. Eles não estão indo para Jerusalém. O texto é claro, diz que eles estão descendo de Jerusalém para Jericó, ou seja, eles já cumpriram com as suas obrigações ritualísticas e agora eles estão descendo. E eles veem um homem, e o homem que está caído era o seu irmão. Quem estava caído lá não era o inimigo deles. Quem estava caído lá era o crente, servo de Deus como ele, que estava vindo do culto. Mas ele simplesmente vê o homem caído e passa de largo. Porque ele entende que já fez a sua parte para com Deus, irmãos. Quando uma pessoa me diga o seguinte: o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos em uma celebração, irmão. Que hora começa o culto? Que hora começa o culto? O culto começa, irmão, quando você abre os seus olhos de manhã, começa o culto. O seu culto não é quando está aqui, simplesmente. Paulo diz: tudo que fizerdes por obras e por palavras, faça tudo para a glória de Deus. Então, eu como para a glória de Deus, eu vivo para a glória de Deus, eu estudo para a glória de Deus, eu trabalho, eu tenho que fazer tudo visando glorificar a Deus em cada uma das minhas atitudes, em cada uma das minhas palavras proferidas durante o dia, eu tenho que buscar a glória de Deus. Eu não posso simplesmente viver a mais alta piedade do mundo no culto, e quando termina que eu vou para casa, eu vivo como se fosse um ateu. Como se fosse uma pessoa que não conhece Deus, que não conhece a sua palavra. É esse tipo de comportamento que Jesus está denunciando, que Ele está mostrando, que as pessoas se julgavam auto-espirituais, se julgavam muito crentes e muito santas, mas estavam virando as costas para uma necessidade urgentíssima que estavam diante deles. Eles passaram de largo e foram embora. Então qual é o grande problema aqui? Quando é difícil servir ao próximo? Quando o senso de culto se resume à celebração e não se estende à vida. Nós temos que ter na nossa cabeça, irmãos, que o nosso culto, ele é 24 horas. Deus está nos olhando diretamente, todo momento. O Salmo diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Toda hora nós temos que dar glória a Deus. As nossas atitudes glorificam o nome do Senhor. Olha, quem que glorifica o nome do Senhor aqui? Quem age? Irmãos, isso aqui que Jesus está mostrando é um caso sério, porque há uma inversão de valores. O pagão, o ímpio, o homem que não se esperaria dele uma atitude bondosa, generosa, é o que age com generosidade para com o seu inimigo, que agora aqui se tornou seu próximo. Enquanto que aqueles que se esperavam isso não fizeram. Então o grande problema aqui, irmãos, é quando o senso de culto, ele se resume à celebração. Os profetas vão combater isso aqui demais no Antigo Testamento. Eles dizem: quem inquiriu de vocês eu só pisar nos meus átrios? Não é? Ou seja, nós não podemos divorciar o culto, ou melhor, a celebração do culto. Eu gosto muito do texto de Romanos. Romanos capítulo 12, diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra culto aqui é latreia, que é serviço. É o culto da vida. Ou seja, eu não posso cair na besteira de achar que se eu vim para a igreja, ficar aqui 1h30, sair, eu resolvi todos os meus problemas. Não, irmão. Aqui é o local da instrução, é o local de aprender. Aqui é o local onde a gente se reúne para celebrar. E lá fora é o local da gente pôr em prática
o que a gente aprende aqui. É no convívio com a família, no convívio com o trabalho, é no convívio na escola, é onde a gente dá o nosso verdadeiro exemplo de crente. Se Deus fizer